eu sou Diego Haas e queria que você imaginasse a seguinte situação. Imagina que você está no trabalho e você recebe um design que você tem que implementar. Digamos que seja uma tela onde você pode ver detalhes sobre um evento, e aí nela você tem o título do evento, você tem a data e você tem os participantes. Mas você não quer apenas mostrar a quantidade de participantes, você quer também mostrar quem são os participantes. E pode ser uma lista muito grande, então o designer optou por ocultar essa lista em um drop-down. Ainda assim, essa lista pode ter muitos itens, então vocês optaram por incluir no design um input para o usuário poder filtrar a lista. E não só isso, você pode clicar no participante para abrir um modal com mais detalhes sobre ele e outras funcionalidades. E agora você, como desenvolvedor, precisa implementar esse design. E um caminho natural é você procurar uma biblioteca de componentes para te ajudar. Mas é muito comum encontrar bibliotecas que até funcionam em certo ponto, mas elas têm alguma limitação que vai fazer com que a gente não consiga implementar todas as funcionalidades que a gente precisa. Às vezes você encontra uma biblioteca que faz uma coisa, como um drop-down, e outra que faz o filtro com o campo de busca, e mais uma outra biblioteca que faz, digamos, o modal, mas as peças não se encaixam. Às vezes as bibliotecas elas não funcionam muito bem juntas. Bom, depois de várias horas ou dias quebrando a cabeça com todas as opções, você chega à conclusão de que você não vai conseguir implementar o design exatamente daquela forma que ele foi projetado. Isso vai acabar afunilando para dois caminhos que eu vejo que são muito comuns. O primeiro caminho é usar a melhor biblioteca que você encontrou, mas você vai ter que alterar o projeto inicial de acordo com as limitações dela. E o segundo quer saber? Eu vou fazer isso eu mesmo, do zero, e eu vou implementar tudo que a gente precisa. Bom, o primeiro caminho provavelmente é o mais seguro, mas ele é meio frustrante. Pô, a gente tem uma ideia boa, mas a gente não vai conseguir implementar por uma limitação tecnológica. E isso é algo que sempre me deixou meio frustrado, desde a época do PHP e jQuery. E é por isso que eu sei que muitos de nós vamos acabar escolhendo esse segundo caminho de fazer do zero, e é por esse caminho que a gente vai seguir aqui nessa talk. Bom, como eu já disse, meu nome é Diego Haas, vocês vão me encontrar aí na internet como Diego Haas, no Twitter e no GitHub. E eu mantenho uma biblioteca open source chamada AriaKit, que eu criei exatamente para resolver essa dor que eu tinha. Mas vamos começar criando esse nosso componente do zero. Bom, a gente vai precisar de alguns estados para controlar a visibilidade do menu, onde os participantes vão ser listados, e do dialog, onde a gente vai exibir mais detalhes sobre o participante. A gente vai precisar de um estado para armazenar o termo de busca e também a gente vai usar uma das concurrent features do React 18, que é esse hook Use Deferred Value, que funciona como um debounce dinâmico. E aí a gente vai pegar esse valor para filtrar a nossa lista. Nesse caso eu vou usar essa biblioteca Match Sorter do Keynes e Dodds, mas existem outras bibliotecas também que poderiam ser usadas aqui. E aqui a gente usa o hook useMemo do React, para que essa operação só seja realizada quando o valor do nosso deferred search term for atualizado. E dessa forma a gente consegue se beneficiar desse debounce dinâmico. A gente vai ter esse estado onde a gente vai armazenar o participante que foi selecionado para exibir no dialog. E sempre que o dialog for fechado, a gente vai resetar esse estado. E aqui a gente vai usar uma técnica chamada derived state, ou estado derivado, onde a gente pode chamar esse set state aqui durante o render. E a gente vai fazer a mesma coisa com o search term, ou seja, sempre que o menu for fechado, a gente reseta o campo de busca. Bom, agora passando para os elementos, a gente vai ter o nosso menu button, que vai ser um simples botão com um on-click para controlar a visibilidade do menu. E a gente vai ter o menu com o input dentro para fazer a busca. E uma lista de participantes que serão botões que vão abrir o dialog e atribuir o usuário selecionado. E aí, por fim, nós vamos ter o nosso dialog para exibir os detalhes do participante. E como vocês podem ter notado, os componentes são estilizados a partir dos class names que a gente atribuiu a cada um deles aqui. E agora a gente consegue testar a nossa interface. Usando o mouse eu consigo clicar no menu button e, como esperado, ele abre o menu. Eu consigo clicar no campo de busca e fazer a minha busca. A lista é atualizada de acordo com a busca que eu fiz. Eu consigo clicar em um item e ele corretamente abre o modal com mais detalhes. Eu posso fechar o modal clicando no X e posso fechar o menu clicando novamente no menu button
Se eu abro o menu novamente, eu volto para aquele estado inicial com o campo de busca vazio e os itens iniciais. E com isso a gente finaliza a nossa talk. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como criar esse tipo de componente, que a princípio pode parecer muito complexo, mas como a gente pôde ver aqui, é algo relativamente simples de implementar. E é isso, um abraço. Voltei. Na verdade, eu estava vendo ali que ficou faltando algumas coisas para a gente testar. Por exemplo, se eu abro o menu e tento clicar fora para fechar, nada acontece. Da mesma forma, nada acontece se eu clicar fora do dialog. Então a gente precisaria implementar um pseudo-evento de click outside ou algo do tipo para que a gente possa fechar tanto o dialog quanto o menu quando o usuário clicar do lado de fora. Mas isso é só uma das coisas que está faltando aqui. Que tal se a gente testar esse componente usando apenas o teclado? E por que é importante fazer esse teste? Porque algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis usando o teclado, principalmente quando você está numa aplicação onde você normalmente já está escrevendo alguma coisa, como uma busca, um formulário, um documento de texto. Eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu prefiro usar o teclado, tecla de atalho, etc. Então, se você não testa a sua aplicação usando apenas o teclado, são grandes as chances que usuários como eu vão ter uma experiência ruim no seu site. Mas não só isso, tem pessoas que realmente só conseguem usar o teclado, seja por uma falta de hardware, né, um mouse, um trackpad que esteja disponível ali, seja por uma deficiência motora permanente ou temporária. E é bom lembrar que uma grande parte, se não a maior parte das deficiências são temporárias. Você pode quebrar um braço, tendinite, pode estar ali num pós-cirúrgico. Enfim, são muitas as situações que você pode passar ao longo da sua vida de forma temporária. E aí você vê a importância que é ter um site acessível. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é apertar a tecla Tab para mover o foco para o menu button. Isso funciona porque a gente usou o elemento button do HTML. Isso é algo básico, mas é importante frisar isso porque algumas pessoas vão acabar usando algum outro elemento aqui, uma div, que não me permitiria nem mover o foco ou clicar nesse elemento usando o teclado. Bom, agora eu aperto Enter para abrir o menu. E agora eu, como usuário, esperaria que o foco da página fosse automaticamente para dentro do menu, que é o que normalmente acontece com esse tipo de componente. O que não é um problema tão grande porque eu naturalmente vou tentar apertar Tab aqui para mover o foco para dentro do menu, o que novamente funciona. Mas isso poderia ser muito ruim. Digamos que a gente renderize esse menu usando o React Portal, que seria uma solução para resolver alguns problemas de estilo, como Z-index, overflow, etc. Mas isso também jogaria esse elemento lá para o final da árvore de elementos. E a tecla Tab ela vai seguir a ordem dos elementos nessa árvore. Então eu teria que passar pelo documento inteiro até chegar no menu. O que obviamente seria uma experiência quebrada, né? Um bug. Mas estando aqui eu consigo digitar a minha busca e para selecionar os itens, eu como usuário esperaria que eu pudesse usar as setas do teclado, como o autocomplete da busca do Google ou da barra de endereço do navegador, o que não funciona nesse componente. Bom, novamente eu vou usar o Tab e aí eu consigo selecionar os itens. E uma vez aqui no meio da lista, digamos que eu não tenha encontrado o usuário que eu estava buscando e eu queira alterar o termo de busca. Bom, eu teria que pressionar Shift Tab e passar pela lista inteira novamente até chegar no input. E isso não seria um problema se isso tivesse sido bem implementado, porque o foco real da página nunca teria saído do input. Mas estando aqui com o foco no item, já que ele é um botão, eu posso apertar Enter para abrir o modal. E aqui a gente tem um problema muito sério. Digamos que eu queira enviar uma mensagem para esse usuário e como o modal não recebeu o foco automaticamente, o foco continua ali atrás. Eu vou ter que pressionar Tab e passar pela lista inteira até chegar no modal. Isso porque a gente não está usando o React Portal aqui, né? Do contrário, teria que passar pelo documento inteiro até chegar ali. E isso é uma experiência totalmente quebrada, né? Eu, como usuário, sairia desse site na mesma hora e nunca mais usaria ele. Mas digamos que por algum motivo eu seja forçado a continuar usando isso aqui. Tem algumas outras interações que eu espero que funcione. O
ou esperava, né? Porque nesse ponto eu já nem espero mais nada disso aqui. Como, por exemplo, apertar a tecla ESC e fechar o modal e voltar para o menu. O que, obviamente, não funciona nessa merda, né? Não sei você, mas eu já tô puto com esse negócio. Mas, enfim, eu consigo apertar Enter aqui no X, porque, novamente, é um botão. O foco da página eu já nem sei mais onde está. Eu vou apertar Shift Tab aqui, beleza? Mas agora eu tô com ódio no coração. Eu odeio a RectConf. Eu odeio o Germano Nascimento. Eu odeio o Jair Bolsonaro. Mas esse aí eu já odiava mesmo. Eu odeio a Clésis... Que? Eu odeio a Clésis Naira. Que? Clésis... Que nome é esse? Clésis Niara. Eu odeio a Clésis Niara. Não sabia nem que isso era possível. Você quer que o seu usuário se sinta assim? Então faz o negócio direito, pô. Bom, a gente vai resolver isso aqui. Eu garanto pra você que no final o amor vencerá. Mas antes, vamos testar com um leitor de tela. Um leitor de tela, também conhecido como Screen Reader, é um software geralmente usado por pessoas com deficiência visual para acessar e interagir com interfaces digitais, como sites, aplicativos, desktop, mobile, etc. E é importante você aprender a usar um leitor de tela para você testar o seu site, né? Da mesma forma que é importante você aprender a usar um smartphone. E ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário você ter um conhecimento muito profundo do leitor de tela. Basta que você tenha um conhecimento básico que você adquire em poucas horas, você vai conseguir testar a sua aplicação como um usuário iniciante. E, idealmente, você quer que a sua aplicação seja de fácil uso para um usuário iniciante também. Existem alguns leitores de tela. Entre os mais famosos tem o NVDA, que é gratuito e funciona no Windows. Você tem o JAWS, que é pago e é para Windows também. No Linux você tem o Orca. No Mac tem o VoiceOver, que já vem instalado e que também é o mesmo do iPhone. E no Android você tem o TalkBack, que também já vem instalado. Você precisa usar todos eles? Não. O que eu recomendo é você pegar o NVDA, que é o mais usado entre eles, o VoiceOver no iPhone e o TalkBack no Android, e você pode priorizar um ou outro, dependendo se a sua aplicação é mais voltada a desktop ou mobile. Mas vamos usar o NVDA aqui. Eu até recomendo você fechar os olhos para você ter uma experiência mais real. Depois, se você quiser assistir vendo a tela, você pode voltar, mas de qualquer forma eu vou te avisar quando você puder abrir os olhos, caso você tenha fechado. Você basicamente usa o teclado, então os comandos são semelhantes. Eu vou apertar Tab para focar no menu button. 126 participantes botão. E aí eu vou apertar Enter para abrir o menu. Bom, como eu enxergo, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas para uma pessoa que não enxerga, não aconteceu nada, né? Talvez tenha aberto o modal, talvez tenha mudado de página, ou talvez não tenha acontecido nada mesmo. Nesse caso, a gente teria que adicionar um atributo aqui no menu button chamado Area Expanded, que seria expandido em inglês, que poderia ser true ou false. E aí o Screen Reader anunciaria se o menu está expandido ou não. Mas além desse atributo, que é necessário aqui, a gente deve também mover o foco da página para dentro do menu automaticamente. Um usuário iniciante provavelmente pararia aqui, né? Ele não saberia o que aconteceu. Um usuário mais experiente, que está mais acostumado com sites assim, talvez fosse tentar apertar o Tab para ver se encontra alguma coisa. E ele chegaria no campo de busca. Buscar participantes. Edição em branco. E depois de buscar, ele teria uma experiência semelhante ao usuário de teclado, onde ele poderia navegar entre os resultados usando o Tab e Shift Tab. M. A. R. I. A. Maria Monteiro botão. Marialba das Neves botão. Romarilda Fernandes botão. E sabendo que são botões, eu vou apertar Enter. E aqui você tem um problema muito maior, porque a impressão que dá é que nada aconteceu, de fato. Mas o problema é maior porque, mesmo apertando o Tab, aqui eu vou continuar navegando pelos itens como se nada tivesse acontecido. Marilce da Conceição botão. Marinho Barros botão. Marinho da Cruz botão.
Marlice da Paz botão. Então a conclusão mais óbvia seria, de fato, que nada aconteceu. Se eu sou um usuário mais experiente, eu poderia tentar navegar por títulos, né, headings, que no caso do NVDA seria apertando a tecla H, Romarilda Fernandes título nível 1. que faria o cursor do NVDA se mover para o próximo título na página, que nesse caso é o título do modal. E aqui eu posso apertar a seta para baixo para ler a próxima linha, romarilda.fernandes@example.com. ou Tab para focar no próximo elemento interativo, que é o botão de enviar mensagem. Enviar mensagem botão. E agora, caso você tenha fechado os olhos, você pode abrir. E aqui, acertadamente, a gente usou uma tag H1 dentro do modal, o que possibilitou, mesmo que de forma arbitrária, que o usuário do leitor de tela mais experiente conseguisse acessar o conteúdo do modal. Mas ainda assim, se você imaginar que esse modal poderia estar lá no final do documento, usando o React Portal, por exemplo, poderiam ter vários H1, H2, H3 no meio disso, o que dificultaria ainda mais chegar nesse título. Então a melhor solução, nesse caso, seria mover o foco da página automaticamente para o modal, ou para um elemento dentro do modal. E aqui vale dizer que navegar por títulos é uma maneira muito comum de usar um leitor de tela. No caso do NVDA, apertando H ou Shift H, que funciona igual o Tab ou Shift Tab, só que para títulos. E sabendo disso, é importante que você estruture muito bem os títulos da sua página. Bom, a gente começou a implementar essa interface do zero, né? Mas será que é do zero mesmo? A gente está usando React, JSX, a gente está usando aquela biblioteca Match Sorter. Então, não é exatamente do zero que a gente está fazendo isso. A gente está usando algumas bibliotecas. E aí que entra o AreaKit. O AreaKit é uma biblioteca de componentes de baixo nível que vai te ajudar a criar interfaces mais acessíveis. E quando eu falo baixo nível, é realmente porque está só um pouquinho ali acima do React, um pouquinho acima do HTML. É uma biblioteca que é usada por várias empresas e projetos, como WordPress, CodeSandbox, Twilio, Vtex, e já são mais de 16 milhões de downloads. Atualmente, ela está numa versão beta, então dependendo de quando você estiver assistindo essa talk, algumas coisas podem ter mudado, e aí eu recomendo você dar uma olhada no changelog, lá no GitHub. Agora, voltando aqui ao nosso código, a gente vai usar o hook do AreaKit chamado useComboBoxStore, que vai controlar o estado do nosso campo de busca. E como a gente já tem o nosso próprio estado, search_term, a gente vai passar ele junto com o setState para a ComboBoxStore. Isso não é exatamente necessário, porque a ComboBoxStore ela já faria o controle desse estado internamente, mas como a gente já tem esse estado no nosso componente e já está manipulando ele, como por exemplo, para resetar o campo de busca quando o menu for fechado, a gente pode simplesmente reutilizá-lo. E outro estado que a gente pode reutilizar é o isMenuOpen. E a gente pode passar ele para ComboBoxStore, porque a gente vai sincronizar o estado do ComboBox com o estado do menu. E para fazer isso no AreaKit, basta passar uma store como argumento para outra. E por fim, a gente vai criar a store do dialog, usando o useDialogStore do AreaKit. E a gente pode também passar o estado do dialog que a gente já tinha no nosso componente. E são essas stores que vão expor todo o estado público dos componentes do AreaKit, como se está aberto ou fechado, qual é o valor do ComboBox, qual é o item que está selecionado, entre várias outras coisas. Então, sempre que a gente precisar acessar ou manipular esses estados, a gente vai usar funções da Store. Agora, em relação aos componentes, a gente vai trocar o button para o componente MenuButton do AreaKit, e aí fazendo uma injeção de dependência da Store que vai ser passada nas props. E esse componente vai ser responsável por adicionar os eventos, como o onClick, que vai abrir e fechar o menu, e também alguns atributos como Aria Expanded, que eu já tinha mencionado antes. Em vez dessa div, a gente vai usar o componente menu do AreaKit, também passando a store como prop. Em vez do input, a gente usa o componente ComboBox, passando a store do ComboBox. A lista será o ComboBoxList e o item será o ComboBoxItem. Aqui no Dialog, a gente vai usar o componente Dialog, passando também a Store. O botão de fechar será o Dialog Dismiss e o título será o Dialog Heading. E isso é tudo que a gente precisa fazer para usar o AreaKit nesse componente. A gente reutilizou os mesmos estados que a gente tinha, o UseDeferredValue
do React continua aqui, o Match Sorter, aqueles Derived States para resetar os valores. A gente não precisou alterar nada disso. A gente está usando a mesma estrutura do HTML, o mesmo CSS. A única coisa que a gente fez foi trocar alguns elementos, como divs e buttons, pelos componentes do AreaKit. Então, dependendo de em que estágio você estiver nessa jornada de fazer do zero, o AreaKit ele vai se encaixar perfeitamente. É claro que, dependendo de cada caso, algumas coisas você pode ter que adaptar, como algum CSS ou mesmo a estrutura do HTML, principalmente se você já estiver usando alguma outra biblioteca de componentes. Mas, de uma forma geral, ele vai funcionar assim. Então, vamos testar? Então, se eu clico no Menu Button, ele abre o menu, movendo o foco automaticamente para o primeiro elemento dentro do menu. Eu consigo fazer a minha busca. Ele automaticamente seleciona o primeiro item da lista, porque a gente passou a Auto-Select para o Combo Box. Eu consigo usar as setas do teclado para mover entre os itens sem tirar o foco do input. Então, eu posso sempre fazer um novo filtro sem precisar clicar novamente no input ou apertar Shift Tab várias vezes. E eu posso apertar Enter para abrir o modal. O foco da página vai automaticamente para dentro do modal. Se eu quiser navegar pelos elementos, eu posso usar Tab, que o foco vai continuar aqui dentro, até que eu feche o modal, o que pode ser feito apertando no X, usando ESC ou clicando aqui fora. Mas aí, como você pode ver, o menu também fechou. Na verdade, ele fechou assim que eu abri o dialog, porque ele reconheceu que o foco saiu do menu. E, por padrão, o menu fecha sempre que tem uma interação do lado de fora, como, por exemplo, uma mudança de foco. E esse é um comportamento comum. Se você testar aí no seu sistema operacional, na menu bar, e clicar em algum item que abra uma caixa de diálogo, você vai ver que o menu vai fechar quando o dialog abrir. E esse é o comportamento padrão do AreaKit, né? Mas, como quase tudo na biblioteca, você também consegue alterar. No nosso caso aqui, é interessante que o menu fique aberto, porque eu posso querer ver o detalhe de vários usuários em sequência, e seria uma experiência ruim se eu tivesse que ficar reabrindo o menu, digitando a mesma busca, e scrollando de novo até onde eu estava, e por aí vai. Então, uma das formas que a gente poderia fazer isso seria colocar o dialog dentro do menu. Mas a gente também pode usar uma própria do AreaKit, chamada Hide on Interact Outside, que, como o próprio nome diz, vai determinar se o menu deve ser fechado se houver uma interação do lado de fora. Essa própria ela pode ser true ou false. Por padrão, ela é true. E se eu troco para false, eu desabilitaria essa feature por completo. Mas ela também pode receber uma função que recebe um evento como parâmetro e retorna true ou false. Então a gente pode passar uma ref para o nosso dialog para a gente ter acesso ao elemento HTML. E aí, dentro dessa função, a gente verifica se o target do evento está dentro do dialog. E nesse caso, a gente retorna false, o que vai fazer com que o menu não feche quando houver uma interação com o nosso dialog ou dentro dele. E aí, agora eu consigo clicar em um item, abrir o modal, fechar o modal e permanecer naquele estado do menu que eu estava antes, né? Inclusive com o foco da página voltando exatamente para o item que estava antes. E esse tipo de prop, que pode ser um boolean ou uma função que retorna um boolean, é um padrão que a gente adotou na biblioteca inteira. Então, muitos dos comportamentos da biblioteca podem ser alterados usando esse tipo de prop. Bom, agora vamos testar aqui com o leitor de tela. Eu vou ficar quieto, vou deixar só o áudio aqui do leitor enquanto eu interajo com o componente. E se você quiser fechar os olhos, fique à vontade. Clicável botão de menu recolhido submenu 126 participantes. 126 participantes diálogo. Buscar participantes. Caixa de combinação expandido possui autocompletar editável em branco. Lista: Abraão da Mata 1 de 126. Absalão Nascimento 2 de 126. M. Abraão. A. Mago Pires 1. R. Maria Monteiro 1 de 21. Marialba das Neves 2 de 21. Marilce da Conceição 3 de 21. Dismiss pop-up gráfico botão. Enviar mensagem botão. Dismiss pop-up gráfico botão. 126 participantes diálogo. Lista: Marilce da Conceição 3 de 21.
Marinho Barros 4 de 21. 126 participantes. Botão de menu recolhido. Submenu. Bom, acho que ficou bem melhor do que antes, né? Então, recapitulando, a gente começou naquela nossa tomada de decisão se a gente usava alguma biblioteca que poderia limitar o nosso design, ou se a gente implementava o componente do zero. A gente acabou optando pela segunda opção. E aí, testando com mouse, teclado, leitor de tela, a gente encontrou vários problemas de acessibilidade, usabilidade. Então a gente incorporou o AreaKit nesse processo, resolvendo todos os problemas que a gente tinha encontrado. Espero que vocês tenham aproveitado a talk. Qualquer coisa, me manda uma DM lá no Twitter. E é isso. Um abraço. Clesisnária. Não. É Clesisniara. Clesisniara. Isso. Clesisniara. Eu espero que realmente não tenha nenhuma pessoa com esse nome assistindo isso.